Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do dia 7 de agosto, 19º domingo do tempo comum. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Tema de hoje: missionar é ter a esperança e o sabor da vida eterna ainda nesta vida. Eu convido a nossa querida consórcia Thalita para fazer a nossa leitura de hoje. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conversasse intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que punistes nossos adversários serviu também para nos glorificar, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo. Fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos dos seus pais. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu próprio filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não se acaba. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e, passando, os servirá. Em caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar,
não deixaria que arrombasse a sua casa? Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e nem coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Reflexão vicentina. A palavra-chave das leituras deste domingo é esperança. Em sua carta aos Hebreus, Paulo faz uma descrição belíssima do exemplo de esperança que foi Abraão e sua família. A ele, Deus fez promessas muito importantes. Primeiro, foi prometida a ele uma nova terra e ele partiu para uma terra que viria a receber como herança. Depois, mesmo sendo Abraão já idoso, foi prometido a ele que teria descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Posteriormente, Paulo diz que Abraão partiu para a terra prometida, mas nunca viu as promessas serem efetivadas. Ele morreu na fé. Portanto, Abraão foi o exemplo de quem nunca viveu para este mundo, mas somente para a vida eterna. O mesmo fez a sua família, que igualmente foi um exemplo de esperança. Como vicentinos, às vezes não damos conta de que nossa missão, a visita e a luta pela justiça, não é feita para esta nossa vida. Quantos vicentinos ajudam famílias de assistidos e não vivem para vê-las transformadas, melhoradas? Ou quantos começaram projetos de obras de caridade e não chegaram a vê-las terminadas? Por um lado, este é o desafio de todo profeta, de todo santo, de todo empreendedor da caridade. Por outro lado, se olharmos pelo lado da esperança, é uma oportunidade de ter o sabor da vida eterna ainda nesta vida. Quando escutamos Jesus no Evangelho dizer: vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes, podemos pensar que ele fala da parousia, do fim do mundo. Mas a nossa morte é também este momento. Ver o Filho do Homem significa que veremos a Deus face a face. Por isso, é necessário estar preparados para quando ele vier nos chamar. E a forma de se preparar é ter a mente e o coração na vida eterna, com os pés nesta vida. Esta é uma fórmula de felicidade sem limites, porque tudo passa a ter sentido na nossa vida. Paulo rezava para que o dia do seu encontro definitivo com Cristo chegasse logo. Definitivamente, deve ser uma experiência espetacular poder ver Cristo, aquele com quem nós passamos a vida falando na oração, aquele com quem compartilhamos nossa visita vicentina, aquele que nos escuta todo o tempo e aquele a quem agradecemos quando somos ouvidos. As leituras deste domingo nos convidam a vislumbrar esta experiência ainda aqui na Terra. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, temos esperança de que as coisas vão melhorar e fazemos de tudo para que essa esperança se realize? Terceiro, nossa fé
nos torna missionários ou nos acomoda em nosso próprio mundo? Bem, pessoal, eu vou convidar a Thalita para responder aqui uma das reflexões, mas eu quero também compartilhar com vocês. Por coincidência, né? Aliás, nada é coincidência. Deus nos coloca essa leitura justamente no momento em que nós tivemos aqui no nosso conselho particular, a entrega de cesta, como todo mundo, mas principalmente um bate-papo muito proveitoso com alguns membros de 2 conferências. A gente tem tido dificuldade, acredito que todos nós estamos tendo, né? Dificuldades com a quantidade de membros que a gente tem, com a evasão dos membros que a gente tem nas conferências e também com a arrecadação de alimentos para as nossas cestas básicas, né? E aí, a gente conversou bastante e tem procurado, né, conversar com as pessoas e a gente vê a mesma realidade. Todos estão carentes, todos estão necessitando. Mas essa leitura nos faz refletir exatamente isso. Nós estamos acomodados ou estamos realmente fazendo? Por mais que a gente não veja o resultado de nossas obras, como diz a leitura aqui, Moisés, Abraão, Isaac, todos fizeram um trabalho, foram para a ação, independente deles desfrutarem do resultado. Será que nós estamos efetivamente trabalhando? Nós temos que viver sim em oração, mas a oração só não basta. Nós precisamos sair do sofá, sair da cadeira, sair de casa e irmos atrás dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, convidar 1, 2, 10 vezes, 20 vezes, até que a gente consiga buscar realmente novos membros para as nossas conferências. Na leitura da outra semana, nós não ouvimos, né? Senhor, o Senhor me permita que eu lhe pergunte ainda mais uma vez? Então, ok. Vamos aos nossos convidados. Me permita perguntar novamente. Você quer fazer parte da Sociedade São Vicente de Paulo? Você quer ajudar a reduzir a fome, a pobreza aqui da nossa região? Você quer fazer um trabalho diferente na sua vida? Você quer ser feliz de dentro para fora? Não de fora para dentro? Não é trazendo coisas de fora para te fazer feliz, mas buscando dentro do seu coração o que você tem para ser feliz, que é doar o seu tempo, doar a sua caridade, doar a sua espiritualidade para pessoas que precisam de uma palavra, de um alimento, de uma conversa, de um carinho, de um sorriso. Esse é o nosso trabalho. Isso é ser vicentino. Você está disposto a fazer isso? Você quer fazer isso comigo? Isso é uma coisa. E a outra coisa é a gente trabalhar para fazer como foi aqui a proposta de uma querida, a Maria Duarte, que é vicentina e ferrenha da nossa região, buscar de porta em porta, vamos bater em cada comércio, em cada lugar, para a gente poder buscar novos doadores, para ajudar com um valor, com uma cesta, com um alimento ou com dinheiro, seja lá como for. Mas se a gente bater em 100 portas e conseguir 30, que bom, a gente teve um bom resultado. E eu digo para vocês, quando a gente sai em missão para convidar ou para pedir, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, Ele nos conduz. Se Ele está nos conduzindo, que dúvida a gente tem de sucesso? Convido vocês a refletirem comigo a pergunta de número 3. Nossa fé nos torna missionários ou nos acomoda com o nosso próprio mundo? Nas leituras que nós refletimos, nos traz a sabedoria dos nossos pais, a esperança de Abraão e a parábola de Jesus nos dizendo que ficais atentos a quanto nosso Senhor nos chamar. Refletindo essa pergunta, se a nossa fé nos torna missionários ou nos acomoda em nosso mundo, eu acredito que nós vicentinos somos convidados, somos impulsionados a ser missionários a todo dia, a todo momento, porque nós vivemos a palavra de Deus, nós vivemos o chamado que Deus tem para cada um de nós e por isso nós chamamos que nosso trabalho vicentino é vocação vicentina, em servir os mais pobres, em servir os nossos irmãos, nossos mestres e senhores. Nós somos convidados a ser missionários da palavra de Deus, do amor de Deus, da ação de Deus e principalmente trabalhar no carisma de São Vicente e de Ossanã, amando aos nossos irmãos, buscando cada vez mais a justiça e a caridade.
Então nós sim somos chamados a ser missionários a todo dia, a todo momento. Nós precisamos ter coragem para dizer não àquilo que nos acomoda e buscarmos desafiar cada dia mais para que nós estejamos preparados quando Deus nos chamar. E para isso eu trago a frase de Antônio Frederico Zanon: é tempo de unirmos a palavra à ação e demonstrarmos em obras a vitalidade de nossa fé. Que sejamos vicentinos, vitalícios da nossa caridade, que possamos demonstrar a nossa fé através da nossa ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.